Sexto ano, nós vamos continuar agora o nosso conteúdo do terceiro bimestre. Vale lembrar que as nossas aulas, na segunda e na quarta-feira, é postado vídeo para que você acompanhe o conteúdo e acompanhe a correção dos exercícios. Então, essas aulas que são postadas, esses links que são postados para vocês na segunda-feira e na quarta-feira, deve ser assistido por todos os alunos, inclusive aqueles que estão participando das aulas presenciais. É nessas aulas que vocês vão compreender os conteúdos e vão fazer a correção das suas atividades completa. Bom, nesses dias também é importante que vocês façam anotações e leiam um capítulo daquele que é referente ao nosso conteúdo. Nós estamos estudando o capítulo 7 do nosso livro didático, porcentagem. Bom, qualquer dúvida, nesses dias você pode entrar em contato no período da manhã, das 7 às 11, para dúvidas em relação às atividades, o conteúdo ou qualquer outra. Bom, e na terça e na sexta-feira? É o dia de nós fazermos as atividades relacionadas a esses conteúdos. Vocês vão fazer esses exercícios em casa, aqueles que não estão participando das aulas presenciais e os que estão participando nas aulas. Por isso, terça e quarta, qual material que eu devo levar? O caderno e o livro didático. Bom, caso eu vou precisar utilizar o livro Matemática em Questão ou o livro de Oficina de Negócio, eu vou avisar para vocês no grupo com antecedência para que vocês possam levá-lo. Bom, nós estamos trabalhando o conceito de porcentagem. E na sexta-feira ficou algumas atividades para que vocês possam para que vocês resolvessem. Nessa aula agora, nós vamos começar a correção desses exercícios. Nosso primeiro exercício, ele está na página 204 e é o exercício de número 1. Ele diz: cada figura foi dividida em partes iguais. A parte pintada corresponde a que porcentagem da figura? Bom, nós vimos que porcentagem ela pode ser escrita em 3 formatos. Percentual, que é aquele que é acompanhado do símbolo de porcento, fracionário, que é uma fração centesimal, ou na forma de número decimal. Aqui, ele quer a forma de porcentagem, ele quer que você escreva na forma percentual, a partir dos desenhos. Então, você vai escrever uma fração e a partir dessa fração você vai encontrar o valor em porcentagem, a correspondência em porcentagem. Lembra que escrever uma fração a partir de um desenho, ele vai te falar se ele quer a parte em branco ou a parte colorida. Nesse caso, ele quer a parte colorida. Então, o numerador vai ser sempre correspondente à quantidade de partes coloridas que nós temos. Então, na letra A, uma, na letra B, uma, na letra C, uma, na letra D, duas. O denominador, ele representa o total, todas as partes que foram dividido o desenho, que era inteiro. Então, na letra A é 2, na letra C é 8, na letra D, 4, na letra C, 4, na letra D, 8 novamente. Bom, primeira coisa que eu fiz, então, foi escrever essa questão, essa fração. Na letra A ficou 1, porque é uma parte colorida, e no denominador 2, porque nós temos duas partes. Como que eu faço agora para transformar essa fração em um número decimal? Eu vou dividir. Eu vou dividir o numerador 1 pelo denominador 2. 1 dividido por 2 não tem como, porque ele é menor. Então, eu acrescentei um zero e uma vírgula na resposta. 10 dividido por 2 é 5, porque 5 vezes 2 é 10. 10 menos 10 é 0. Fiquei com 0,5. Transformei uma fração em um número decimal. Agora eu quero na forma percentual. Quando você não tem a forma percentual, quando você quer chegar até ela, basta multiplicar por 100, porque é por cento. Então, vou multiplicar o 0,5 por 100. 5 vezes 0 é 0,
5 vezes 0 é 0, 5 vezes 1 é 5, 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 1 é 0. E agora você soma. Depois que você somar, 0 repete, 0 mais 0 é 0, 5 mais 0 é 5 e repete o 0. Eu vou analisar onde é que essa vírgula vai ficar. Ela vai ficar de uma forma que ela tem a mesma quantidade de casas decimais que os números que você utilizou para multiplicar. Lá no 0,5, o 5 está depois da vírgula. Ele é uma casa decimal. Então, eu vou colocar a vírgula entre os dois zeros para que fique também um depois da vírgula. Ou seja, nós ficamos com 50. Agora, você só precisa acrescentar o símbolo de porcento. Então, ficou 50%. Na letra B, eu tenho o numerador 1, porque tem uma parte colorida, e o denominador 8, porque o desenho foi dividido em 8 partes. Então, eu tenho que dividir 1 por 8. 1 dividido por 8 não tem como, porque ele é menor. Então, eu preciso acrescentar um 0, agora ele vai ficar com 10, e um 0 e uma vírgula na resposta. 10 dividido por 8 é 1, porque 1 vezes 8 é 8. Observe que na multiplicação você tem que aproximar, aliás, na divisão, você precisa aproximar sem ultrapassar o número. 10 menos 8 sobra 2, e 2 não divide por 8, então eu vou acrescentar mais um 0. Como nós já acrescentamos a vírgula, você só vai fazer a divisão. 20 dividido por 8 é 2, porque 2 vezes 8 é 16. 20 menos 16 sobra 4. 4 também é menor, acrescento outro 0. 40 dividido por 8 é 5, porque 5 vezes 8 é 40. Bom, eu transformei a fração 1/8 no número decimal 0,125. Agora eu quero transformar ele em um número em formato de porcentagem. Então, eu vou multiplicar ele por 100. 0,125 vezes 100. Eu vou multiplicar o 0 primeiro. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 0, 0. O segundo 0 do 100. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 1, 0. E 0 vezes 0, 0. Agora eu vou multiplicar 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. E realizamos a soma. Repete o 0. 0 mais 0 é 0. 5 mais 0 é 5. 2 mais 0 é 0. 1 mais 0 é 1. E repete o 0. Vou analisar agora aonde a vírgula vai ficar. Quantas casas decimais nós temos? 3, porque nós temos os algarismos 1, 2 e 5. Então, como nós temos 3 casas decimais, a vírgula vai ficar entre o 2 e o 5, porque assim nós teremos 3 casas decimais. Então, ficamos com 12,5. Como ele está na forma de porcentagem, você só precisa acrescentar o símbolo de porcento, 12,5%. Na letra C, eu tenho uma parte colorida de um total de 4 partes. Então, eu tenho que dividir 1 por 4. 1 dividido por 4 não tem como, porque é menor. Então, eu acrescento um 0 e uma vírgula na resposta. 10 dividido por 4 é 2, porque 2 vezes 4 é 8. 10 menos 8 sobra 2, e 2 eu sei que não divide por 4. Então, você acrescenta um 0 e continua a divisão normalmente. 20 dividido por 4 é 5, porque 5 vezes 4 é 20. Ou seja, eu transformei a fração 1/4 no número decimal 0,25. Agora, eu quero transformar ela em um número em forma de porcentagem. Pessoal, se vocês analisarem bem, quando você multiplica esses números por 100, é como se você simplesmente andasse com a vírgula 2 vezes para trás. Então, você pode multiplicar por 100, mas se você analisar bem, você só fez isso. No 0,5, você andou com a vírgula uma vez, foi 5, mais uma vez, 50. Se você analisar o 0,125, é o mesmo processo. A vírgula está entre o 0 e o 1. Se eu andar uma vez, ela vai ficar entre o 1 e o 2. Então, ela vai ficar 1,25. Se eu andar 2 vezes, ela vai ficar entre o 2 e o 5. 12,5. Então, observe que
Multiplicar por 100 é a mesma coisa de voltar a vírgula 2 vezes. Você pode fazer o cálculo, multiplicar por 100 normalmente, não tem problema nenhum. Mas você pode também simplesmente pensar, se a vírgula está entre o 0 e o 2, eu volto uma vez, ela vai ficar entre o 2 e o 5. Mais uma vez, depois do 5. Então, ela vai ficar 25%. Por que 2 vezes? Porque o 100 tem 2 zeros. Se fosse 1.000, 3 zeros, você teria que voltar 3 vezes. Se fosse 10, uma vez, porque só tem um zero. Letra D, 2 oitavos. 2 porque são duas partes coloridas, 8 porque ele dividiu em 8 partes o desenho no total. Então, você precisa dividir 2 por 8. 2 dividido por 8 não tem como, porque ele é menor. Então, você vai precisar acrescentar um zero, que até então não existia, um zero e uma vírgula na resposta. 20 dividido por 8 é 2, porque 2 vezes 8 é 16. 20 menos 16 vai sobrar 4. 4 não vai dividir por 8, porque ele é menor. Então, eu vou acrescentar mais um zero. 40, porque eu tenho mais um zero, dividido por 8, vai ser 2. Vai ser 5, porque 5 vezes 8 é 40. Nós ficamos com 0,25. Bom, 0,25 é o mesmo da letra C. Então, não tem necessidade de você fazer a multiplicação novamente, porque você já sabe que 100 vezes 0,25 vai ser 25, 25%. Terminamos o nosso exercício 1. Nosso próximo exercício é o número 7, na página 205. Laura foi ao shopping com R$ 120 e sua amiga Marisa com 150. Laura gastou 15% da sua quantia na compra de um CD e 20% dessa mesma quantia na compra de uma camiseta. Marisa gastou 10% da sua quantia na compra de um livro e 20% do que havia sobrado na compra de uma calculadora. Calcule e responda. Letra A. Qual das duas gastou mais? Letra B. Qual das duas ficou com a quantia maior? Bom, nós temos duas pessoas diferentes, então nós vamos analisá-las de forma diferente. Primeiro, nós vamos começar a analisar a quantia gasta por Laura. A Laura, ela tinha R$ 120 quando chegou. Ela gastou 15%. Então, qual é o valor de 15% de 120? Aqui você já tem a porcentagem que deve ser calculada de um valor. Então, 15% de 120, eu vou multiplicar essa porcentagem pelo valor 120. Porém, você nunca vai fazer esse cálculo com o símbolo de porcento. Por isso que você deve saber como transformar, vice-versa, porcentagem para fração, para número decimal e assim por diante. Aqui o que nós fizemos foi transformar esse 15% em uma fração. Você vai repetir o 15 no numerador da fração e o denominador vai ser sempre 100. Por quê? É 15%, ou seja, 15 por 100. E multiplicar por 120. Você pode fazer de várias formas aqui a resposta. Você pode dividir o 15 por 100 e depois multiplicar por 120. Você pode multiplicar 15 por 120 e depois dividir por 100 e assim por diante. Eu procuro fazer de uma forma que fique mais simples. E o que é mais simples? Começar a observar os zeros. Números que terminam com zero e estão dividindo, você pode cancelar eles. Por exemplo, o 120, ele está multiplicando com 15. Portanto, ele está dividindo com 100. Observe que o 120 tem um zero. O 100 também tem. Então, o que eu fiz foi cancelar um zero do 120 e um zero do 100. Se eu cancelei um zero do 120, nós ficamos com 12. E multiplicando 12 por 15, eu vou ter 180. O denominador, que era 100, ficou 10.
Observe que eu tenho novamente um zero na parte de cima, no numerador, e um zero na parte de baixo, porque é 180 dividido por 10. Então, eu posso cancelar. Se você cancelar o zero em cima e embaixo, vai sobrar 18 dividido por 1. E 18 dividido por 1 é 18. Ou seja, quando você pode simplificar esses zeros, facilita o seu cálculo. Porém, ele disse o seguinte, que depois dela ter gastado esses 15%, ela gastou mais 20% da quantia que ela tinha no início. Ou seja, ela gastou 20% dos R$ 120. Vamos fazer o mesmo processo. Nós vamos escrever a forma de porcentagem na forma fracionária. Vai ficar 20 dividido por 100 e nós vamos multiplicar por 120. Aqui, eu já tenho 2 zeros no numerador e 2 no denominador. O 20 tem um zero, o 120 tem um zero, cancelei os 2 zeros com os 2 zeros do 100. Então, o que sobrou no numerador? 2 vezes 12, que é 24, dividido por 1, que é 24. Ou seja, ela gastou, na primeira compra, R$ 18. E na segunda? Ela gastou 24. Eu não quero saber o total que ela gastou? Basta eu somar. 24 mais 18, R$ 42. Agora que nós sabemos quanto Laura gastou, nós precisamos saber quanto Marisa gastou. Ela chegou com R$ 150. A primeira compra que ela fez foi de 10% desse valor. Então, 10% de 150 vai ser quanto? Primeiro, eu vou escrever o 10% na forma de fração. Numerador é sempre o valor que nós temos. Então, no caso é 10. O denominador é sempre 100. Multiplicado por 150. Aqui eu tenho 2 zeros no numerador e 2 no denominador. Então, para simplificar o nosso cálculo, você pode cancelar esses 2 zeros. O do 10 do 150 e os 2 do 100. Ficamos com 1 vezes 15, que é 15, dividido por 1, 15. Então, ela gastou R$ 15. Bom, a Marisa, nós temos uma modificação da forma com que o problema fala. Ele diz que a quantia que ela gastou foi de 10% na compra do livro. Depois, ela gastou 20% do que sobrou do dinheiro. Ou seja, ela tinha R$ 150, ela gastou R$ 15, sobrou R$ 135. Desses R$ 135, ela gastou mais 20%. Então, quanto é 20% de R$ 135? Eu vou escrever esse 20% na forma de fração, vai ficar 20 sobre 100, e eu vou multiplicar por 35, 135. Aqui eu só tenho zero, só o do 20 para cancelar com o do 100. Então, eu cancelei apenas um. Um zero ficou apenas 2, vezes 135, 270. O 100 eu cancelei só um zero, ficou 10. Agora, 270 sobre 10, tem mais um zero. Posso cancelar novamente. Ficou 27 dividido por 1, 27. Bom, se a Marisa gastou R$ 27 em uma compra e R$ 15 em outra compra, ela gastou R$ 42. A letra A, ele quer saber quem gastou mais. Pelos nossos cálculos, ambas gastaram a mesma quantia. As duas gastou R$ 42. Na letra B, ele quer saber qual delas ficou com a maior quantia. Se as duas gastou o mesmo tanto, aquela que tinha mais dinheiro no início é aquela que vai ficar com mais valor, ou seja, a Marisa. Se você ficar na dúvida, basta você subtrair 150 de 42 e 120 de 42 e ver qual vai ser o maior valor. Nosso próximo exercício, na página 205, exercício de número 11. Humberto e Carminha inventaram um jogo de bingo que consiste no preenchimento do cartão e levava em conta o numerador. No caso da escrita em fração, e a taxa percentual, no caso da escrita percentual. Preencha a cartela e identifique os números que estão na cartela de Carminha. Observe que você tem aqui uma tabela. Na primeira linha, você tem que colocar tudo na forma de fração, e é uma fração centesimal, ou seja, uma fração que o denominador é sempre 100.
Na segunda linha, na forma de porcentagem, ou seja, sempre tem que aparecer o símbolo de porcento. E na terceira linha, na forma decimal. Você vai usar aquilo que já tem na tabela como o seu início. Na primeira coluna, nós temos dois valores. Nós temos o 9 sobre 100 e o 9%. Bom, quer dizer o quê? Que só está faltando a forma decimal. A forma decimal de 9 é dividir o 9 por 100, ou seja, 9,09. Já na segunda coluna, nós temos apenas a forma decimal, 0,76. O que nós entendemos lá nos outros exercícios? Que quando você tem na forma decimal e precisa escrever isso na forma de porcentagem, você tem que multiplicar por 100. Ou você só precisa analisar, você precisa voltar a vírgula 2 vezes. Se você voltar uma, vai ficar entre o 6 e o 7. Se você voltar mais uma, vai ficar depois do 7. Então, 67%. Nós sabemos que quando algo está escrito na forma de porcentagem e você quer escrever na forma de fração, basta pegar esse valor e dividir por 100. Então, vai ficar 67 sobre 100. Na terceira linha, nós só temos a forma de porcentagem, 30%. 30% na forma de fração, 30 sobre 100. E na forma decimal, eu teria que dividir o 30 por 100. Seria 0,3 ou 0,30. Pessoal, aqui é importante lembrar que quando tiver 10%, 30%, 20%, 40%, 50%, 60%, essas porcentagens que terminam em zero, o número depois da vírgula já vai ter aquele valor e muitas vezes o material didático não vai aparecer o segundo. Então, por exemplo, 30% seria 0,30. Mas esse zero depois do 3, ele não faz diferença. Então, na maioria dos materiais, vocês vão ver 0,3 representando esse 30%, mas quer dizer a mesma coisa. E na nossa última coluna, nós temos a fração, 81 sobre 100. Então, nós já sabemos que a forma decimal tem que ser 81% e a forma de percentual 81% e a forma decimal 0,81. Pessoal, no nosso próximo vídeo, nós vamos continuar a correção dos nossos exercícios.